Ótima noite, pessoal. Estamos ao vivo. Hoje nós vamos falar com Matheus Mendonça, que vai falar pra gente sobre estratégias para melhorar a comunicação em público. Muito bem-vindos a essa live de hoje. Vai ser uma live bem legal. Eu vou fazer também uma entrevista para entender um pouquinho sobre a mentalidade do Matheus. E se você está chegando agora, se você, quem sabe, já acompanha outras lives, já deixa o coraçãozinho aqui para mais pessoas ficarem sabendo dessa live aqui. Ótima noite, Matheus, meu amigo. O pessoal tá chegando aqui agora. Já vou convidar aqui o Matheus. Eu vou apresentar o Matheus, depois eu quero que o Matheus também se apresente. Aqui tem alguns parceiros de missão do Instituto também. Eu vi aqui que a Mônica chegou. Ótima noite, Matheus. Como estão as coisas por aí? Oi, bem? Bem, mais. Dando para descansar um pouquinho nessa sexta-feira. Com certeza. Nessa quarentena dá para ficar em casa. Pessoal, o Matheus, ele é estudante de Direito. Ele já fez formações do Instituto Romani. Ele fez a formação de hipnose transformacional do Instituto Romani. Fez a formação de coach do Instituto Romani. E depois fez o Master Training do Instituto Romani. Então, ele é uma pessoa assim, que vem acompanhando essa trajetória. É um parceiro de missão, vem se desenvolvendo bastante. E hoje nós vamos pegar um pouquinho do modelo mental do Matheus, entender um pouquinho sobre o que ele acredita, conceitos importantes, e também falar um pouquinho sobre como melhorar a comunicação em público nessa live. Se você conhece alguém que gostaria, seja de perder o medo de falar em público, seja para melhorar a comunicação em público, tá vendo esse aviãozinho aqui? Já pega e manda a live para ali que seja 3 pessoas que talvez poderiam gostar de melhorar a comunicação em público. Inclusive, eu vou fazer isso aqui agora, mandar para pelo menos 3 pessoas. Manda para 3 pessoas aí também, Matheus. Para 3 pessoas que poderiam gostar de melhorar a comunicação em público. Então, pronto. Mandei aqui. Pessoal, aqui, quem aqui que está assistindo essa live? Tem alguém que está assistindo a live que já pensou assim, caramba, eu gostaria de fazer boas apresentações, eu gostaria de ter mais técnicas para criar conexão com as outras pessoas. Quem já pensou sobre isso ou quem gostaria de saber mais técnicas para melhorar a comunicação? Fala aí nos comentários para saber aqui se vale a pena o Matheus compartilhar essas estratégias com a gente. Pelo menos uma pessoa tem que digitar eu aqui para saber técnicas para melhorar a comunicação em público, para desenvolver a sua oratória, para perder os medos na hora de falar em público. Ali, ó, então já teve pessoas aqui falando, a Grace entrou ali também, a Miriam entrou ali também. Ótima noite, pessoal. E, ó, eu apresentei aqui o Matheus como estudante de Direito, você tá com um projeto também bem legal, né, para estudantes de Direito. Como que chama o seu projeto, Matheus? Formando Extraordinário. Formando Extraordinários. Que legal. Tenho certeza que muita gente, principalmente quem é da área do direito, vai poder aprender muito aqui com o Matheus. E, Matheus, fala um pouquinho. Quem é o Matheus e me fala um pouquinho sobre o Formando Extraordinários. Me fala quem é você, um pouquinho da sua trajetória e como você chegou a criar o projeto Formando Extraordinários. Bom, primeiro de tudo, boa noite a todos. É uma sexta-feira linda, então agradeço a presença de todos aqui. O Matheus, ele era um cara que era muito tímido, era um cara que gaguejava demais, era um cara introvertido, era um cara que, sinceramente, ele era travadão, né? Ele era o cara que simplesmente ele não gostava de se comunicar com ninguém. E diante disso, eu vim me transformando cada dia mais. Eu vim me transformando, né? E o legal de tudo, que eu venho evoluindo dia após dia. E isso é incrível, na minha opinião, né? E acredito que para muitos é um desafio enorme. A questão de falar em público, essa questão de se comunicar. Então, o direito, para mim, ele está abrindo muitas portas. E o Formando Extraordinários, para mim, ele é basicamente um projeto que eu venho desenvolvendo no sentido de trazer mais, como é que eu posso falar? Mais conteúdo para as pessoas que é da área do direito,
conteúdo também para as outras pessoas que querem se transformar, que buscam uma transformação, melhorar sua produtividade, melhorar a si mesmo, né? Então é isso. Valeu, Matheus. Boa noite, o Léo entrou aqui também, parceiro de missão do Instituto. E, Matheus, me fala um pouquinho como que foi, você falou que nasceu o projeto Formando Extraordinários, quais foram os desafios que você enfrentava e quem que você quer ajudar com o Formando Extraordinários, para entender um pouquinho, para lidar melhor com essa, passar por essa transformação. Qual é a transformação que você quer gerar no projeto Formando Extraordinários? E quais desafios que você enfrentou e que hoje são mais fáceis de lidar hoje em dia? Bom, os maiores desafios que eu tive na minha vida foi a questão da gagueira, né? Que me afetou bastante. Questão de também me comunicar, né? Cada vez melhor. Então, isso era um desafio enorme para mim. Eu chegava na frente de alguém, assim, de um grupo, e as pessoas comentavam lá, falavam, debatia, e eu não argumentava nada. Eu era assim, um cara calado ali. Eu tinha muita coisa para agregar ali no grupo, mas eu simplesmente não agregava em nada. Eu simplesmente ficava calado e acolhia as outras opiniões. E E qual o... virada você Oi? acredita? Alguns dos pontos de virada que te ajudou a tomar essa decisão de se expor mais? Bom, eu acho que foi, primeiro de tudo, entrar em vários treinamentos, né? Que me ajudou a ter mais networking, mais pessoas para contar casos, né? Para dialogar mais, entrar em comunicação com várias pessoas. Então, isso foi um pilar muito grande para mim. Tanto é que eu fiz formação com você, eu fiz formação em São Paulo, lá na Jus Brasil, que muitos advogados conhecem, né? Então, para mim, um dos pilares principais foi a questão do coach, foi a questão da hipnose, foi tudo isso agregando, né? Então, isso que está fazendo essa transformação cada dia mais. E para quem, agora para entender um pouquinho também do Matheus, o que que o Matheus hoje acredita sobre ele mesmo, sobre os outros, sobre a vida? Três coisas que são crenças fortalecedoras, crenças boas que o Matheus tem, que fazem o Matheus ser quem ele é hoje e ter superado essa questão da gagueira, essa dificuldade para falar em público e hoje está se comunicando aqui com todo mundo com maestria, como você está fazendo. O que que você acredita que são três coisas, crenças fortalecedoras que o Matheus tem, que faz o Matheus ser o Matheus? Bom, o primeiro de tudo é que eu vou palestrar em outubro, vai Opa! ser para 400 pessoas. Se Deus quiser, outubro, não sei se vai ser lá em São Paulo, se não me engano, eu vou estar palestrando lá, se Deus quiser, para 400 pessoas e eu vou dar um show lá, né? Esse é o primeiro de tudo. O Opa! segundo, eu acho que eu sou hoje um cara mais comunicador, um cara mais aberto comigo mesmo e para as outras pessoas. Então, eu acho que isso faz total diferença para mim. Legal. Hoje você está se expondo mais, comunicando mais. Você tem um objetivo, você falou que tem um objetivo de palestrar no evento. E mais uma coisa, você acredita assim que alguma crença que o Matheus tem que você acredita que fortalece ele? Bom, eu acho que hoje eu tenho vários amigos aí, né? Presentes aí, ó. Opa, Então, eu acho que essa questão de network, então, isso, os caras são fera. Tem muita gente boa aqui. opa. Ter contato com boas pessoas. O Sim. network faz muita diferença para os nossos resultados. E, Matheus, me fala um pouquinho, por exemplo, aqui, ó, a Miriam falou, quando eu vou apresentar trabalhos, me dá uma ansiedade muito forte, um nervosismo. Você tem alguma dica para dar para a Miriam? Porque você falou que você foi uma pessoa que antes era assim, que chegava a ficar muito nervoso e você conseguiu superar isso. E o que que você pode ajudar a falar para a Miriam aqui para ajudar ela a melhorar? Bom, o primeiro de tudo é se preparar antes, né? Porque o preparo ele é fundamental. O segundo é você não se mentalizar
no sentido de que vai dar errado, que alguma coisa vai dar errado. Porque se você tem o conteúdo aqui na sua cabeça, já é um passo enorme. O segundo passo é você se concentrar em se empoderar mais. É você acreditar nos seus resultados, que você vai dar o seu melhor, e o seu melhor ele vai ser melhorado a cada dia que passa. Então, essas duas dicas que eu dou. É ter uma mentalidade mais de crescimento. Legal. E uma coisa até interessante sobre isso que você falou é porque ninguém ou vamos dizer, o medo de falar em público, ou ninguém é exatamente só tímido. Eu estou e eu posso ser diferente a cada dia. Uma coisa interessante, imaginando que você vai falar em público, ou qualquer pessoa. Às vezes, essa crença que nós temos de, nossa, eu sou tímido, isso faz com que, sem perceber, você crie uma comunicação e comportamentos congruentes àquilo que você primeiro acredita. E, consequentemente, aí vem o resultado. E tem estratégias, por exemplo, com as técnicas de hipnose, as técnicas da hipnose transformacional, que inclusive o Matheus também domina, que podem ajudar a lidar com esses sentimentos. E, diferente do que muita gente acredita, que tem a ver, não, então eu não vou sentir mais nada, eu vou ficar apático. Não. Você vai sentir, você entende tudo que está acontecendo, você tem as emoções da mesma forma. Só que você aprende a lidar melhor com elas. Eu digo que a hipnose é um processo de ganhar o controle das suas emoções, dos seus sentimentos, lidando melhor com elas. Não é eu não vou sentir medo, eu não vou sentir ansiedade. É normal, até porque se eu vou fazer uma apresentação, se eu não, a ansiedade boa. O problema é aquela ansiedade que paralisa, aquela ansiedade que sem perceber, isso trava e aí sua comunicação começa a ficar desajustada. E é importante, como o Matheus falou, se visualizar, já imaginando como vai ser a próxima vez que você vai comunicar. Porque tudo acontece duas vezes. Primeiro acontece aqui dentro, depois acontece no mundo lá fora. E se você, quando você vai falar em público, você começa a sentir medo, é porque antes de começar a falar, você já se mentalizava sentindo medo, mesmo que automaticamente. E por isso que é interessante, as técnicas de hipnose transformacional têm a ver com ganhar o controle, porque você começa a ter estratégias para fazer estratégia de comunicação mais assertiva para conseguir comunicar melhor, não só quando você estiver em público, mas seja com um grupo de pessoas, seja criar uma vida de acordo com aquilo que você deseja para a sua vida. Não deixar simplesmente a vida te levar e de repente você ficar acreditando naquelas histórias que você ouviu talvez na sua infância, talvez na sua adolescência, e parecendo que fosse um rótulo que estava pregado em você. Tem alguma dica também que você pode compartilhar para quem deseja criar, por exemplo, alguma palestra ou criar alguma estrutura de apresentação? Pode compartilhar com o pessoal que está ouvindo? Bom, eu tenho um presente para quem ficar até o final da live, que é um e-book, que é uma prévia do que eu venho desenvolvendo, que é uma prévia mesmo. E tem basicamente umas 14 páginas ali só com dicas, conteúdo. Então, para quem ficar até o final da live, vai ganhar essa surpresa. Legal, cara, que legal. Ali, você falou que são 14 páginas com dicas Só para a prévia, né? receber essa prévia ali sobre como conduzir uma palestra, uma apresentação. E hoje, por exemplo, eu lembro da palestra que você fez até lá no Master Trainer. Como que foi a estruturação? Como que foi para você realizar aquela palestra? Isso é interessante, por quê? Porque todo mundo, talvez tem pessoas... Quem aqui gostaria de realizar palestras? Fala eu, só para ter uma ideia. Quem aqui que está assistindo essa live agora, que gostaria de realizar palestras ou fazer apresentações em público? Fala eu, para saber. Fala eu. Ou deixa a mãozinha levantada para cima aí, ó. A Miriam já falou, levantou a mãozinha aqui. A Kaline também levantou a mãozinha aqui. Quem mais gostaria de fazer palestras, apresentações, gerar transformação através das suas palestras, ter uma boa comunicação? E, Matheus, como que foi para você quando você foi realizar uma palestra e ali tinha pessoas te olhando, só que aí você foi utilizando tanto a preparação, que você falou, que é um ponto essencial, você se preparou antes, isso te deixou mais confortável para conduzir a apresentação. Mas como que foi, por exemplo, para criar uma estrutura
de forma que cria conexão com as pessoas dentro da sua palestra. Tem alguma coisa que pode compartilhar com o pessoal que talvez deseje também criar alguma apresentação? Bom, o primeiro de tudo é você ter essa estruturação, mas se você for fazer por slide, busca você não se ler bastante, pôr muita leitura ali, porque isso vai desconectar você do público ali. Então, busca sempre se conectar com o público, busca contar história, contar caso, porque as pessoas gostam de histórias. Então, se você conta uma historinha lá, a pessoa vai acabar gostando daquilo e vai se conectar mais com você. Então, você contar história, contar caso, você voltar para o conteúdo ali e contar caso. Então, isso engaja mais as pessoas ali, né? Então, eu acho que isso é uma boa dica, assim, que pode alavancar mesmo. Pessoal, quem aqui, por exemplo, tem algum professor que você fala, caramba, eu gosto muito, gostava muito desse professor? Quem tem algum professor que fala assim, caramba, a aula desse professor é muito boa? Quem tem pelo menos um professor que já se identificou, que fala assim, caramba, eu gostava de ouvir as aulas daquele professor? Você vai perceber que isso que o Matheus falou tem muito a ver com aquilo que acontece naturalmente com os bons oradores. Você percebe que aqueles bons professores geralmente têm boas histórias. E eles compartilham conteúdo e linkam esse conteúdo com histórias que façam a compreensão desse conteúdo ser mais efetiva. Isso é uma coisa que faz toda a diferença. Imagina o seguinte, na pré-história, nós nos reuníamos em volta de fogueiras para contar histórias, para contar casos que geravam aprendizado. Vou dar um exemplo. Talvez alguém tinha ali, imaginando que tinha o seu João e o seu José ali na beira da fogueira. O seu José contava, hoje eu fui caçar e na caçada aconteceu isso, isso e isso. Então, essa era a forma de aprendizado, contando histórias. Então, por exemplo, mesmo que a leitura seja algo muito positivo, mesmo que trazer conteúdo seja algo positivo, a história é muito mais transformadora. E outra coisa, outro ponto que é essencial compreender na história é que história, a pessoa não vai discordar de você. Por quê? Porque é uma história. Então, se eu estou contando sobre a minha história, sobre algum tipo de história, é uma história, isso conecta com a maioria das pessoas. É muito mais difícil você discordar de uma história do que de um conteúdo. Então, se você conta uma história, depois você traz um conteúdo, aquele conteúdo tende a ter muito mais valor, muito mais poder de transformação e faz com que a sua audiência passe a gostar mais de você. Então, uma coisa que eu quero convidar vocês a fazerem aqui, sempre que você ouvir uma boa metáfora, uma boa história, alguma coisa que possa levar aprendizado através de histórias, você anotar essas histórias. Porque quando você faz essas anotações dessas histórias, depois você pode utilizar isso, seja numa palestra, seja durante uma aula, seja durante uma apresentação. E isso gera um poder de transformação para as pessoas que estão ali ouvindo. E outra coisa, a diferença de um bom apresentador é que esse bom apresentador, o bom orador, ele transforma mais do que ensina alguma coisa. Porque ensinar alguma coisa é muito poderoso. Só que mais poderoso do que ensinar é transformar. Por exemplo, ao ouvir o que vocês estão ouvindo aqui, tem conteúdos, vocês vão ver também que tem algumas metáforas que a gente vai colocando aqui no meio. E ao ouvir isso que vocês estão ouvindo aqui, o principal não é o que a gente está falando, mas o que você vai colocar em prática de hoje a partir do próximo momento que você for fazer uma apresentação. Então, se uma pessoa sair daqui e lembrar de uma boa história e utilizar durante uma apresentação, ou lembrar de fazer a preparação, ou lembrar de cuidar da comunicação antes de uma apresentação, isso já pode fazer a diferença. Muito mais importante do que o que nós estamos falando é o que você está fazendo com o que nós estamos falando. E para que as pessoas entrem em ação, é importante inspirar. Porque a inspiração gera poder de transformação. Se eu chegar e ficar simplesmente falando conteúdo, falando conteúdo, pode ser que a pessoa vai olhar aquele conteúdo e não vai conseguir assimilar por mais valor que exista dentro daquele conteúdo. E agora, imaginando, você falou aqui das histórias. Me fala um pouquinho
por exemplo, perceba como eu comecei a live. Eu pedi para o Matheus contar um pouco sobre ele. Porque quando você se conecta com a história do Matheus, fica mais... Olha que legal, só do Matheus contar. Olha, antes eu era gago, eu tinha dificuldade de me comunicar, eu tinha uma crença de que eu era muito travado e muito tímido. E de repente eu comecei a melhorar. Eu comecei a investir em treinamentos, eu comecei a participar de cursos, fazer network, comecei a me expor. Depois, por exemplo, ele passou pela formação de hipnose transformacional, coach transformacional, fez os cursos também na área do direito e foi se aprimorando, e isso foi elevando o nível de comunicação dele. A principal questão que nós temos que trazer também é essa questão de não é fixo, de que eu sou assim e não vou mudar. É que talvez eu esteja, mas como eu desejo estar? E eu posso caminhar nessa direção. Porque qualquer treinamento só vai fazer sentido e vai fazer efeito se a pessoa entender que ela pode chegar onde ela deseja chegar. Ela tem que fazer a caminhada. Uma coisa é maluco isso, mas a transformação acontece entre um treinamento e outro. Porque entre um treinamento e outro as coisas vão acontecendo. E entre uma live e outra. Por exemplo, essa live que a gente está fazendo aqui. Talvez até a próxima live, vocês que estão ouvindo, possam ter implementado algumas coisas. Até uma coisa legal que a Fernanda falou aqui, ó, que ama aquela ansiedade pré-palestra. Essa ansiedade pré-palestra é uma coisa boa desde que isso te faça bem, te faça criar uma palestra extraordinária, uma apresentação extraordinária. Aquele tipo de ansiedade que prejudica é aquele que, de repente, você perde o controle e trava. E para ter esse equilíbrio, que é também não estou apático antes de começar uma apresentação, ou eu não estou extremamente estressado porque aquela apresentação vai acontecer, também é importante se expor. Como, por exemplo, nós estamos fazendo aqui agora. Vou dar um exemplo. Quem aqui está acompanhando as lives com frequência, vocês verem quantas lives eu estou fazendo quase que diariamente. Isso ajuda a, na próxima live, ter mais tranquilidade para poder conduzir a live. E aqui, por exemplo, a mesma coisa. O Matheus, ele decidiu, vamos marcar essa live, então vamos marcar para sexta-feira. Isso ajuda para que, não só nessa live, mas na próxima live, o Matheus tenha mais preparação ainda. E agora, o que você decide fazer? De hoje até o nosso próximo encontro, por exemplo. E, Matheus, me fala um pouquinho. Você me falou aqui de algumas crenças que você tem. Me fala um pouquinho sobre você falou também um pouco sobre o projeto. Como chama o seu projeto mesmo? Do estudante? Formando extraordinários. Extraordinários. O Formando Extraordinários. São para pessoas, você falou, principalmente para pessoas da área do direito, ou para quem que é? Me fala um pouquinho, quem que pode se beneficiar do Formando Extraordinários? Bom, isso agrega para qualquer pessoa. Eu estou focando mais na área do direito porque o meu futuro, né? Então eu estou visando mais a área do direito, mas de qualquer modo eu vou agregar para todo mundo. E me fala por exemplo, quem participa, por exemplo, do Formando Extraordinários, o que recebe? O que tem ali assim de conteúdo? O que a pessoa aprende com o Formando Extraordinários? Bom, isso varia de pessoa para pessoa. Bom, se as pessoas quiserem mais resultados, por exemplo, ela quer criar um objetivo dela. Aí a gente vai focar no objetivo dessa pessoa, por exemplo. Se essa pessoa ela quer emagrecer, aí a gente vai focar no emagrecimento dela. Agora, se a gente quer focar na comunicação dela, a gente vai fazer um trabalho para encontrar ela, fazer ela ser mais comunicativa, fazer ela se abrir mais, fazer ela se conectar com estranhos, por exemplo. Então, é basicamente trazer desafios para elas, para que elas se encontrem e que ela afloreça, né? É assim. Legal, legal demais. Me fala um pouquinho. Você falou sobre comunicação, palestras. Como que foi quando você foi fazer, por exemplo, aquela palestra que você fez lá no Master Training? Como que foi a sua preparação e como que foi a estrutura que você seguiu para ajudar o pessoal que estava te ouvindo lá, que todo mundo gostou da sua palestra? Bom, eu usei foi por slide, né? E eu contei muita historinha. Eu contei assim
a história da minha vida, como que eu era antes e como que eu era depois. E eu tenho, assim, pessoas aqui que podem comentar aqui embaixo aqui, falando se eu era gago realmente ou se eu não era. Essas pessoas, elas podem comentar aqui embaixo que, sem dúvida, vai ter muita gente aqui que vai falar, o Matheus, ele era um cara que gaguejava. O Matheus, ele era um cara tímido, realmente. Ele não se abria nem com a família dele. E hoje, eu, assim, mudei bastante. Eu me preparo melhor para minhas palestras. Eu sou um cara que realmente que busca engajar o público ali comigo. Eu conto historinha, eu busco conversar com as pessoas ali presentes. Então, eu acho que isso faz total diferença. Qual que foi uma história que você contou que o pessoal gostou assim dentro de uma palestra que você pode compartilhar aqui? Uma história, Eu lembro isso, hein? de algumas. Por exemplo, tem uma boa que você falou lá também da frigideira. Foi bem legal, o pessoal gostou. Essa da frigideira é bem legal mesmo. É assim, existia um pescador, né? E esse pescador, ele tava lá na praia lá, né? Aí tava lá pescando com o seu colega, aí ele pegou um peixe grandão. Aí ele pegou esse peixe, ele olhou, analisou e jogou fora. Aí ele foi e pescou outro peixe, um peixe maior ainda. E aí ele olhou, analisou o peixe e jogou no rio de novo. Aí ele pegou o terceiro peixe, um peixe grandão, enorme. Aí ele pegou, olhou assim e jogou no rio de novo. Aí ele pegou um peixinho assim, no próximo, um peixe bem pequeno. Aí ele olhou, e esse eu vou levar. Aí ele pegou e guardou. Aí o amigo dele olhou para ele: ô, fulano, por que que você tá guardando peixinho e tá aí jogando esses peixes grandão de volta no rio? Aí ele pegou assim: ah, eu não sei. É a minha mulher que prepara os peixes. Mas chegando lá eu vou perguntar para ela. Aí ele foi para casa. Aí chegando lá ele falou: mulher, por que que você só gosta de peixe pequeno? Aí a mulher dele olhou para ele e falou assim: ah, eu não sei, eu tenho que perguntar para minha mãe, porque é a minha mãe que fazia peixe pequeno. Aí ele ligou, aí ela foi e ligou lá para a mãe dela: ô mãe, por que que você só faz peixe pequeno? Aí a mãe dele olhou assim, a mãe dela olhou assim: uai, eu não sei, tem que ligar pra sua avó, porque sua avó que sabe como que é. Aí a menina foi e ligou lá pra avó dela: ô vó, por que que você faz peixe pequeno? Aí ela pega e fala assim: uai, filha, porque quando eu era mais nova, eu só tinha frigideira pequena, então só cabia peixe pequeno. Aí depois ela olhou assim: olha, que engraçado, não? Aí ela foi e contou pro marido dela. E olha que legal, pessoal. Qual moral da história que vocês podem tirar dessa história, da frigideira pequena? Ou seja, essa mesma história vale, talvez, para aquela pessoa que acredita: ah, eu sou assim. E, por que que você é assim? Ah, porque quando eu era pequeno eu era assim. Então hoje eu também tenho que continuar sendo assim. Sendo que você já mudou um monte de coisas. As suas limitações não são mais as mesmas. A sua vida, por exemplo, talvez porque alguém disse para você quando você tinha 7 anos de idade que você era tímido, você continua acreditando nisso até hoje. Ou porque talvez ali alguma coisa que os seus pais falaram com a melhor das intenções do mundo fez com que você ficasse carregando uma coisa que não necessariamente você precisa carregar. Ou isso vai para qualquer área da vida. Seja, por exemplo, para a sua saúde, seja para o seu relacionamento, seja para a sua vida financeira. Pode ser alguma coisa que seu pai, que sua mãe falou sobre dinheiro, ou sobre comunicação, ou sobre relacionamento, ou que você tenha vivido. Por exemplo, uma pessoa que talvez viveu uma desilusão amorosa durante a adolescência, de repente cresce e acha que todo mundo vai desiludi-la da mesma forma. Ou pode ser que a pessoa nem chegou a viver isso, mas os pais viveram. E aí eles falam para os filhos e colocam aquele tipo de crença: ah, não, que o mundo é assim, e que as coisas são difíceis mesmo, e que ganhar dinheiro é muito difícil.
E de repente você cresce acreditando que as coisas têm que ser assim. Porque você está ouvindo uma das principais referências. Pessoal, quem gostou dessa história que o Matheus compartilhou aqui da frigideira, se valeu a pena, e olha que interessante, é uma história, lembrando que nós falamos aqui, é importante você anotar, para você poder utilizar durante uma apresentação também. Porque você não é o que fizeram de você, você é o que você está fazendo de você todos os dias. E Aquilo... as pessoas, Romani, sempre falou pra mim, o Matheus, ele é um cara que gagueja, o Matheus, ele é um cara que gagueja. Então, pra mim, isso foi forte, foi um rótulo que foi criado em mim que eu sou um cara que gagueja, então. Eu sou um cara que tem que ficar quieto, tem que ser um cara tímido. E as pessoas, elas falavam, o Matheus, ele é tímido, o Matheus, ele é quietinho, né? E aí, eu sempre acreditei nisso, que eu era um cara quieto, eu era um cara tímido, eu era um cara que gaguejava. E isso veio fortalecendo dentro de mim cada vez mais. Então, se eu não pegasse e me abrisse com qualquer um aqui, eu seria o cara tímido ainda. Eu seria o cara tímido, eu seria o cara que gaguejava, eu seria o cara introvertido ali, né? E olha que legal, perceba que o veneno e o antídoto estão juntos ali. Porque o antídoto está no veneno. Na própria história do Matheus, ele encontrou forças e formas de trazer e poder ajudar várias pessoas que talvez estivessem enfrentando o que ele estava enfrentando. E Mateus, eu lembro, por exemplo, no primeiro curso de hipnose transformacional que o Matheus chegou, ele chegou no primeiro dia, parecia uma pessoa. Ele saiu no último dia, parecia que era outro Matheus. Ele já estava conversando com o pessoal, já estava se abrindo com o pessoal. Me fala um pouquinho, até desse processo lá. Como que foi para você aquele treinamento de hipnose transformacional? Como que te ajudou aquele processo de desenvolvimento? Ajudou muita coisa. Me fez um ser humano melhor. Porque eu saí lá acreditando que tudo era possível, né? E me ajudou bastante a me relacionar mais, a ter mais, abrir mais. Ajudou bastante em todos os sentidos assim, da vida. Em questão profissional também ajudou, em questão da faculdade, porque no primeiro período eu lembro que eu fiz um trabalho lá e eu travei, eu gaguejava pra caramba. Hoje não, hoje eu pego assim, eu ando na sala, eu conto caso, então eu mudei bastante. Que legal, cara. Parabéns. Então, olha que interessante. A hipnose transformacional, ela não é um estilo tradicional de hipnose só, que trabalha só com foco, relaxamento, ou só, por exemplo, a hipnose como a ericksoniana, que trabalha muito com metáforas. A gente utiliza isso tudo também, mas nós trabalhamos o estilo de vida. Seja, por exemplo, como o Matheus falou, para uma pessoa que quer utilizar na vida profissional, seja para uma pessoa que quer melhorar a comunicação, seja para uma pessoa que deseja ser um profissional ou que, independente da área, para melhorar o relacionamento com outras pessoas, para, por exemplo, ser um advogado melhor. Isso ajuda qualquer pessoa que deseja ser um ser humano melhor. Inclusive, quem ali, ó, o Matheus está em Juiz de Fora, quem quiser conhecer mais também, o Matheus pode ajudar nesse processo. Ele domina as técnicas de hipnose transformacional, técnicas de coaching também. E, pessoal, aqui, ó, se vocês tiverem também alguma pergunta que vocês querem deixar para o Matheus, vocês podem deixar aqui. Seja alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida que vocês têm. E, Matheus, você me falou que você se preparou, você contou histórias. Ó, então vamos resumindo alguns pontos importantes. O Matheus fez a preparação para criar uma boa apresentação e se sentir mais seguro na hora de apresentar. Ele também usou de contar boas histórias para criar conexão. E olha que interessante, quando você conta uma história, as pessoas tendem a se conectar com você, porque o conteúdo as pessoas podem discordar, mas histórias não, as pessoas geralmente não vão discordar, elas vão buscar se conectar com você. Outro ponto, os slides. Os slides, ao invés de colocar, que o Matheus compartilhou aqui, ao invés de colocar aquele monte de texto, como a gente geralmente vê em palestras, às vezes de quem está amador ou começando, coloca muito texto porque está inseguro e quer deixar tudo que é informação no slide com medo de não se lembrar. E a pessoa, quando ela vai criando segurança, ela deixa ali alguns tópicos só. Ela não precisa ali deixar aquele monte de texto, mas talvez uns 3 tópicos no máximo por slide já tende a ser um bom número para criar conexão. Você se lembra dos 3 tópicos e você mostra que você domina.
Ou seja, quem é o papel principal da palestra não é o slide, mas o palestrante. Isso gera conexão. Foram 3 dicas que o Matheus já deu aqui, inclusive o Matheus compartilhou. Isso é importante também, ó. Ele compartilhou isso, ele contou a própria história na palestra. E outra coisa muito legal que o Matheus fez, aqui desconstruindo um pouco para que você também possa utilizar essas estratégias, olha que interessante. Ele mostra a própria história dele. E quando você mostra a sua própria história, é importante você compartilhar aquilo que você viveu. Porque nos seus desafios, as pessoas se conectam com você. Se o Matheus chegasse aqui e falasse, nossa, eu sou perfeito para falar, eu nunca tive dificuldade para falar, pode ser que você ia olhar e falar assim, ah, não, mas funciona para ele, porque para mim não vai funcionar. Eu tenho dificuldade para falar, então não vai funcionar para mim. Agora, quando você ouve alguém que olha, imagina isso, não é só uma pessoa ansiosa para falar em público, era uma pessoa que ouvia das outras pessoas que ele não conseguia, que ele era tímido, que ele era travado, ele ouvia isso no passado, e isso fez tanta força no subconsciente dele, que ele chegava a gaguejar, não só, sempre que ele, como ele falou aqui, chegava a gaguejar, chegava a travar e ter muita dificuldade. Só que é como um rótulo. Existia um rótulo. O Matheus decidiu arrancar aquele rótulo, e isso é importante que você invista em treinamentos, passe por processo de desenvolvimento humano. Aqui, como nosso amigo falou, o Leozão falou, jornada do herói. Exatamente, Léo. A jornada do herói, inclusive, tem um livro que fala sobre isso, O Herói de Mil Faces, que arrancar aquele rótulo para mostrar quem ele verdadeiramente poderia ser. Ele começou a acreditar em um novo rótulo. Da mesma forma que colocaram nele a um rótulo de que ele era gago, que ele era tímido, ele arrancando esse rótulo e colocando, não, eu posso me comunicar bem com as pessoas. Ele colocou, eu posso me comunicar bem com as pessoas. Eu posso falar quando eu quiser falar. Eu posso me preparar para as apresentações para me sentir mais seguro. Ele foi criando a história que ele gostaria de contar sobre a própria história. E qual é a história você gostaria de contar sobre si mesmo? Pense sobre isso que eu vou falar aqui. O que você acredita sobre si mesmo? Quais as histórias que você conta sobre si mesmo? Porque o que você acredita sobre si mesmo interfere diretamente nas suas ações e, consequentemente, nos seus resultados. Agora também, para pensar sobre isso. O que os outros falam sobre você? Por quê? Porque se os outros estão falando, talvez porque... E se os outros, geralmente, muita gente está falando, talvez é porque você está comunicando sem perceber. Uma crença sua está refletindo sobre o que os outros estão falando de você. Porque ninguém pode te fazer sentir inferior sem que antes você permita e se sinta dentro de você. Percebe? Olha isso. Quando alguém faz uma crítica, vou dar um exemplo. Alguém chega para mim e fala assim, ah, Romani, que hipnose é coisa que é coisa de dominar a mente das outras pessoas, que isso é errado, que você não devia fazer isso. Para mim, eu olho e penso, caramba, ele está tão desinformado que isso nem me incomoda. Por quê? Porque eu sei que hipnose e a hipnose transformacional é um processo de transformação. Não tem nada a ver com dominar a mente de ninguém. Tem a ver com ajudar pessoas a ganhar o controle da própria vida. Então, quando alguém chega e fala assim, ah, o que você está fazendo é pecado, se você está seguro de si, você olha e fala assim, cara, essa pessoa está desinformada. Chega a ser quase engraçado. Da mesma forma que quando alguém chega e fala, vou dar um exemplo, que chegaram já falar para mim, Matheus, olha que interessante. Chegaram para mim e falavam, mãe, mas você, como que você vai... Eu lembro quando eu comecei a dar treinamentos, a dar palestras, eles chegaram para mim e falaram, Romão, mas como que você vai fazer isso? Você é uma pessoa que fala, mas você é um pouco gago, você é um pouco fanho, eles falaram, e ó, até que interessante. Eu não sou exatamente gago, mas eu sei que eu tenho a voz um pouco anasalada. Só que eu tive adenoide durante a minha vida inteira. O que eu fiz? Ó, então, tá fácil. Eu posso fazer uma cirurgia para tirar o adenoide. Eu posso começar... E outra, eu não tinha exatamente toda a dificuldade para falar. Mas eu tinha algumas limitações, por exemplo, de ter uma voz mais anasalada, como vocês podem perceber, só que isso não me impediu. E outra, olha que interessante. Quantos conteúdos que tem publicados nesse exato momento no Instagram? Você vai ver que no meu Instagram, por exemplo, tem mais ou menos 1.500. E se eu tivesse deixado aquela crença, que alguém falou, como que você vai dar palestra, Romano? Se eu tivesse deixado aquela crença se tornar uma verdade para mim, eu não teria nem feito a primeira, eu não teria nem começado. Uma crença só se torna verdade quando você permite ela germinar dentro de você.
Então, olha que interessante. Não tem nada a ver quando se fala, eu vou dar um exemplo aqui de hipnose, que até o EG Advocacia falou, não vejo como pecado, mas não sei por quê. Não tem coragem de fazer. Olha que interessante. EG Advocacia, entenda, até você poderia explicar para ele um pouquinho, Matheus, como que funciona a hipnose? Ele falou que não tem coragem de fazer. Para entender como funciona um pouquinho, você poderia explicar como funciona a hipnose? Assim, como o Romani falou, eu já fiz vários treinamentos com ele na área de hipnose, então eu domino essa área também. A hipnose, de uma forma bem simples para você entender, é se você estiver vendo um filme na televisão. Você está vendo um filme ali, você já está conectado. Então, o primeiro passo da hipnose é a comunicação. Você tem que ter comunicação. Então, se você tem comunicação ali com a televisão, você está recebendo influência dela e você está passando algumas coisas para ela. Ou seja, se passar alguma coisa engraçada lá e você ri, você já está em estado de hipnose. Então, é uma coisa assim, muito simples, muito óbvia. Pode parecer assim, bobeira, mas é o óbvio, é isso. E isso é interessante, por mais simples que seja, é extremamente transformador. Por quê? Porque entenda, olha que interessante o conceito aqui, ó. Começa na comunicação. E a nossa comunicação cria os nossos estados emocionais, que criam a nossa realidade percebida. Ou seja, eu me comunico, como eu estou me comunicando? Olhando para a televisão e prestando atenção nela. E aí, de repente, a comunicação externa da televisão me faz começar a sentir ali uma felicidade, o meu estado, ou seja, eu dou um sorriso e aí eu começo a ficar feliz. E isso é interessante, começa na comunicação. Diferente do que as pessoas imaginam, que primeiro eu me sinto feliz, depois eu dou um sorriso, é o contrário. O nosso corpo reage primeiro, ou seja, eu dou um sorriso e de repente vem uma felicidade súbita dentro de mim. Então, a minha comunicação cria o meu estado quase que automaticamente. Então, ali vem o meu estado de felicidade. E qual a realidade percebida de que eu estou feliz? Da mesma forma, um sentimento de tristeza. Eu estou em hipnose. Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui. Se você está numa festa, você pode dizer, eu estou amando essa festa, a melhor festa que eu já fui. Outra pessoa pode estar na mesma festa e falar, que festa horrível, estou detestando estar aqui. Por quê? Porque você está num estado de hipnose diferente do que aquela outra pessoa. E você está sendo hipnotizado, por quê? Não porque tem alguém controlando você, mas porque aquelas sugestões estão fazendo sentido para você. Então, toda verdade se torna verdade quando você assume internamente isso como verdade. E é assim que funcionam as técnicas de hipnose. Você não vai para lugar nenhum. Ninguém sai de si, ninguém fica inconsciente. Entenda que é um processo de comunicação efetivo. Você ajuda pessoas a contar uma história melhor sobre elas mesmas. Vamos supor que tem uma pessoa que fala, nossa, eu tô achando essa peça sem graça, mas eu queria achar essa peça legal. Então você pode ajudar a animar essa pessoa. Você pode chegar e conversar, ter uma boa conversa com essa pessoa, que de repente essa pessoa gostando da sua conversa, e não tem nada a ver com falar durma, não tem nada a ver com falar vai para um outro mundo, não. É o simples ajudar essa pessoa a se conectar com você, de repente ela fala, nossa, aquela festa estava legal porque eu conversei com o Romani lá. Então você mudou a percepção, você mudou a realidade percebida. A comunicação que muda o estado, que muda a realidade percebida. Então, por exemplo, olha aqui que ele falou, eu tenho receio de ser puxado para alguma frustração que eu passei e que não me incomoda mais, mas pode voltar a incomodar. Para entender o seguinte, imagina o seguinte, você não vai ser puxado por uma frustração, a não ser que a sugestão seja para que você seja puxado para uma frustração e que você queira voltar. Vou dar um exemplo. Se eu chego para você e falo assim, me fala um momento feliz da sua vida. Se você não quiser me falar esse momento feliz, você não me fala. Agora, se você fala, esse momento, o que vai acontecer? Você vai começar a reviver esse momento. Então, da mesma forma, se eu falo, olha, pensa num momento que talvez tenha causado, vamos dar um exemplo, que eu vou ajudar uma pessoa a ressignificar alguma questão, vamos supor que ela se sente travada para comunicar em público. Eu posso perguntar para ela, me fala, vai para algum momento na sua vida onde você tenha se sentido incomodado por causa disso? E aí a pessoa compartilha, ela não está fora de si. E se ela quiser não compartilhar, ela não compartilha. O hipnotista serve como um GPS
quem está no controle é sempre o sujeito que está sendo conduzido. Quando você vê, por exemplo, ó, você falou, ó, o Pyong hipnotizou muita gente lá. Eu vi aqui comentário do Alê. Olha que interessante. O Pyong, na verdade, ele é só um GPS, ou qualquer pessoa que está hipnotizando. Da mesma forma que se eu falar para uma pessoa para lembrar de um momento bom, ela vai começar a ficar feliz. Se eu falar para ela para imaginar que os dedos estão colando, não é porque o hipnotista controla o outro, mas porque a própria pessoa imagina que os dedos vão colar e ela deseja ser conduzida por essa experiência e se engaja no processo. Não é um processo passivo, como muita gente imagina que seja. Ou seja, não é uma mente controlando a outra, são duas pessoas trabalhando juntas para criar uma nova realidade. Ou seja, quando o Matheus for conduzir um exercício de hipnose, não é o Matheus brigando com a outra pessoa para dominar a mente da outra pessoa, não tem nada a ver com isso. É o Matheus ajudando a outra pessoa a ser conduzida para um estado que ela deseja ser conduzida. Da mesma forma, se eu vou conduzir você, o Romani ajudando você a ser conduzido para um estado mais assertivo. Imagina uma pessoa que está em depressão. O que você vai fazer? Você vai ajudar essa pessoa a ser conduzida para um novo estado, porque ela está vivendo um estado depressivo. Ou uma pessoa que tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Você vai ajudar essa pessoa a ser conduzida para um novo estado, que vai ajudar essa pessoa a lidar melhor com a ansiedade. Porque nós vivemos em estado de hipnose. O trabalho do hipnotista, que trabalha com a hipnose transformacional, é ajudar uma pessoa a sair do estado de hipnose que ela está vivendo e ir para um estado melhor de hipnose. Que ela deseja viver de acordo com aquilo que ela deseja para a própria vida. Olha que interessante. Então, não é ele... Olha, quando você falou, Ale, olha, ele não conseguiu comigo. Você já está em hipnose. Não tem como você não estar em algum estado de hipnose. Quando você está vendo essa palestra e quando você fala bem do Matheus, é porque você já tem um estado de hipnose onde você acredita que o Matheus é uma pessoa boa. Senão você poderia estar falando alguma coisa ruim sobre ele. Você já está hipnotizado. É porque às vezes as pessoas imaginam que para estar em hipnose você tem que sair de si. E não é isso que acontece em hipnose. Ou algumas pessoas imaginam que para estar em hipnose você tem que dormir. Ninguém dorme em estado de hipnose. Nós vivemos em estado de hipnose. O trabalho do hipnotista, como eu falei, é te ajudar a conduzir para um outro estado. Quer dar um exemplo? Que todo mundo é hipnotizado? Se eu chegar para qualquer uma das pessoas que estão nessa live, ou qualquer pessoa que compreenda a comunicação e começar a falar mal da pessoa, o que ela vai fazer? Ela muda o estado e vai se defender. Ou ela vai poder, talvez, falar mal de mim também. Agora, se eu chego e começo a falar bem dessa pessoa, vamos supor que eu começo a falar bem de você e te elogiar e te exaltar, o que vai acontecer? Em pouco tempo você começa a falar bem de mim. Em pouco tempo você entra num estado de maior recurso. Então, o trabalho de hipnose não tem a ver com, eu vou controlar você, eu te levar para um outro mundo, ou fazer você dormir. É condução de estados de acordo com o que a própria pessoa deseja. É porque muitas vezes, comumente, é visto na mídia aquela ideia da hipnose clássica, tradicional, fazendo hipnose de entretenimento. Só que imagine, se a sua mente é capaz de colar os seus dedos, ou se a sua mente é capaz de fazer você deixar o seu nome ir embora por um momento, imagine quanta coisa a sua mente pode fazer a seu favor. Porque não é o hipnotista quem está no controle, é sempre a própria pessoa quem está no controle. Não é uma batalha de mentes. É sempre a própria pessoa. Por exemplo, quando você vai fazer um exercício de hipnose, o objetivo não deve ser entrar em hipnose, porque você já está em hipnose. O objetivo deve ser qual estado eu gostaria de estar. Então, deixe eu me trabalhar para entrar nesse novo estado. Não para entrar em hipnose, mas num novo estado mais assertivo por aquilo que eu desejo na minha vida. A Miriam falou, ajuda com ansiedade? Com certeza. Um exemplo é o que o Matheus falou aqui. O que fez o Matheus também conseguir fazer esse ajuste de percepção tem a ver com ele aprender a lidar com aquela ansiedade e mudar esses rótulos. Porque a ansiedade também é um estado de hipnose que você está vivendo. Quando uma pessoa está muito ansiosa, ela tem que se hipnotizar para ficar ansiosa. Por exemplo, uma pessoa vai falar em público e ela começa a tremer e ali as mãos suarem e começam ali a sentir até dor de barriga, alguma coisa do tipo. Você percebe por que isso acontece? É porque eu estou entrando num estado de hipnose onde eu penso que talvez eu não tenha recursos para lidar. Agora, se eu começo a criar estratégias para entrar num estado de hipnose mais assertivo, eu consigo lidar com a questão da ansiedade. E a ansiedade não necessariamente é ruim. A ansiedade
ela começa a ser ruim quando ela te trava, te paralisa. Porque é importante todos nós termos uma ansiedade, só que uma ansiedade boa, que nos move ir adiante, que nos faz evoluir. Assim como o Matheus, por exemplo. Olha que interessante. A ansiedade talvez tenha ajudado o Matheus a preparar o e-book dele. O e-book para melhorar a comunicação. Talvez se não existisse nenhuma ansiedade, ele poderia simplesmente ignorar e não fazer nada. E, inclusive, pessoal, quem quiser receber o e-book, depois manda uma mensagem inbox lá para o Matheus para receber o e-book com estratégias para melhorar a comunicação em público. E eu vou dar um presente para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas praticamente toda live tem presente. Eu também vou deixar um áudio de auto-hipnose para melhorar a comunicação. Para aquelas pessoas que desejam melhorar a comunicação, ouvir o áudio de auto-hipnose para ajudar a melhorar a comunicação, que é muito bom. Vai estar aí de presente, quem quiser, é só mandar também uma mensagem no direct. E, Matheus, tem algum recado que você gostaria de dar para as pessoas que estão ouvindo essa live aqui, que gostariam de melhorar a comunicação, ou vencer a ansiedade, ou se transformar, que você poderia compartilhar com o pessoal? Uma mensagem? Bom, primeiro de tudo primeiro agradecer a quem ficou até aqui, né? Até o final. E lembrando que tem presente aí, né? É só entrar em contato comigo lá no meu direct, que eu vou disponibilizar para todos. E antes de mais nada, eu penso assim, a pessoa, se ela quiser, ela vai fazer uma palestra boa. Se ela quiser, ela vai conseguir resultados. Então, tudo depende dela, tudo está com ela. Então, se ela mentaliza que vai dar errado, com certeza aquilo vai dar errado. Então, busca antes de você se preparar, busca se mentalizar de uma forma positiva, se mentalizar como um cara comunicador, como uma mulher poderosa. Busca se empoderar, se fortalecer, busca crenças que vão ali fortalecer você cada vez mais, ao invés de você se limitar. Ah, não vai dar certo. Ah, vai dar errado. Ah, eu vou travar. Ah, eu não vou conseguir lembrar. Tudo tá aqui na sua cabeça. Então, essa que é a grande mensagem. Que legal, que legal. Pessoal, se vocês gostaram, deixa aqui um coraçãozinho. Olha o que o Leozão falou, colocar no estado de alta performance. E é bem isso, né? Com as técnicas de hipnose transformacional, nós aprendemos a condução desses estados. E tem várias estratégias para fazer isso. Para levar pessoas para estados mais assertivos, para poder gerar mais transformação. Seja para lidar com ansiedade, seja para lidar com medo, seja para lidar com depressão, seja para lidar com questões emocionais. Eu digo que o processo da hipnose transformacional é um processo de ajudar a ganhar o controle. Não tem nada a ver com perder o controle ou com alguém controlar a mente de ninguém. Tem a ver com ajudar pessoas a ganharem controle sobre a própria vida. E aqui, quem quiser também melhorar a comunicação, vou fazer o seguinte, eu vou mandar um áudio de auto-hipnose no direct, o Matheus vai mandar um e-book, só vocês mandarem ali no direct. E agora, agora eu vou dar umas dicas finais também sobre como aproveitar bem áudios de auto-hipnose. Quando você ouve um áudio de auto-hipnose, seu objetivo não tem que ser entrar em hipnose, porque você já está em um estado de hipnose. Se você tem medo de falar em público, lembre que esse é o estado de hipnose que você está vivendo. Então, seu objetivo deve ser melhorar a sua comunicação. Então, por exemplo, quando você estiver ouvindo o áudio, o seu objetivo tem que ser melhorar a sua comunicação. Você não tem que ficar se perguntando, eu estou entrando em hipnose ou não. Não, você já vive em hipnose. Você está em hipnose antes de você começar a ouvir o áudio. O áudio só vai te ajudar a conduzir você para um estado mais efetivo, onde você tenha mais recursos. Tem uma pesquisa interessante que mostra que o simples fato de você ouvir uma notícia ruim durante a manhã faz uma notícia de desgraça, mesmo que essa notícia não tenha nada a ver com você. Por exemplo, você liga a televisão e vê a notícia de um assassinato logo pela manhã, você tem 27% mais chances de relatar que teve um dia ruim. Olha que interessante isso. Então imagina você, de manhã, ouvir algo que te engrandeça, que te eleve, que mude o seu estado, que comece a trazer mais recursos para você. Então, os áudios de auto-hipnose têm esse objetivo,
Não tem o objetivo de controlar a sua cabeça, nada disso. Pelo contrário, você não sai de si, você continua ouvindo tudo, você sabe tudo que está acontecendo. Você vai ganhando o controle dos seus sentimentos. Ah, e se tem algum momento se eu dormir no áudio, não tem problema, você dorme, você acorda, depois você coloca de novo, é a mesma coisa que você dormir num filme. Ah, Romano, mas você ficar preso, não tem perigo de você ficar preso, você já ficou preso assistindo algum filme? Ninguém fica preso assistindo o filme, é a mesma lógica. Você talvez esteja preso no estado de hipnose que você não gostaria quando você fala assim, ah, eu não consigo falar em público e eu acredito ser assim, de repente você está preso no estado de hipnose. Você está preso no estado que você não gostaria de viver, quando alguém te ajuda a ser conduzido, é para levar para um estado que você gostaria. E lembrando que sempre quem está no controle é o próprio sujeito. Pessoal, quero desejar uma ótima noite para vocês. Agradecer todo mundo que ficou aqui. Se você gostou dessa live, se acredita que esse conteúdo pode ajudar alguém, pega o aviãozinho ali e manda para pelo menos 3 pessoas que você acredita que podem tirar valor dessa live. Pega aqui no aviãozinho agora, faz isso agora, clica aqui no aviãozinho e manda para algumas pessoas que você acha que gostariam de ver essa live aqui, que gostariam de conhecer mais sobre a história do Matheus, de mostrar. Porque, olha que interessante, se o Matheus era antes, ele era gago, tinha dificuldade, e hoje ele faz palestras, hoje ele está fazendo live, hoje ele está com um projeto para ajudar outras pessoas, você também pode. Matheus, eu quero te parabenizar por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Parabéns por tudo. Parabéns por estar levando essa missão adiante. Quem quiser também, começa a seguir lá o Matheus e vamos junto transformar esse mundo num lugar melhor. Se tiver mais alguma coisa, se você quiser agradecer o pessoal, se despedir, dar mais algum recado, estamos no minuto final aqui. Agradeço a todos aí e lembrando só para chamar lá no direct, quem quiser, o e-book, eu tô trazendo muita coisa boa lá e eu vou trazer cada vez mais, eu vou aumentar, lembrando que é só uma prévia e é isso. Valeu demais, grande abraço, ótima noite. Tem o e-book do Matheus, tem o áudio de auto-hipnose para melhorar a comunicação também aqui no meu direct. E vamos junto transformar esse mundo no lugar melhor através das pessoas. Aqui a Lorena falou, ó, falando bem de você aqui, todo mundo gosta de você. Ó. Abraço, ótima noite. Finalizando aqui. Valeu, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o coração. Deixa o like, comenta se tiver alguma dúvida, se tiver algum tema que vocês querem sugerir também para as próximas lives e vamos junto transformar esse mundo num lugar melhor. Valeu!